eu tenho para dizer que eu acho que o mercado, o mundo dos escritórios compartilhados, ele mudou. Depois de tudo isso, ele vai ser um pouco mais profissional, talvez. Ele vai ser um pouco mais detalhista, ele vai ter várias características que hoje ele não tem. E aí eu quero falar um pouco nesse vídeo sobre as oportunidades que eu venho enxergando, que eu venho estudando acerca do que está acontecendo. Vamos lá. A primeira oportunidade é você olhar para dentro da sua empresa e enxergar o que está dando certo, o que não está dando certo, o que você pode fazer para melhorar, para a sua empresa ficar mais forte. Então, isso eu já tenho feito no meu próprio coworking, no meu próprio escritório compartilhado, e tem sido muito positivo. Eu já detectei processos que poderiam ser melhores, eu já detectei custos que poderiam ser diminuídos, eu já detectei o principal, e eu já falei disso em outro vídeo, as receitas que eu poderia estar gerando e eu não estava gerando. Por quê? Porque quando a gente está num momento ali de acomodação, acaba que a gente não pensa muito em sair daquilo ali, a gente pensa mais em continuar no dia a dia, e é isso que acontece. Bom, então falando um pouco de oportunidade, eu enxergo o cenário da seguinte forma: haverá como é que se fala assim, uma crise econômica em cima de tudo isso que está acontecendo. Eu acho que essa crise ela é óbvia e não tem como voltar atrás. Hoje, se a gente for sair para as ruas e tal, não vai ser da mesma forma que era antes, isso é o que eu acho. Não sou especialista econômica, tá? Não sou estudiosa do assunto, é mais um sentimento de experiência de vida mesmo, E eu lembro muito bem, não fazendo um paralelo, mas sobre o meu negócio, sobre o nosso negócio, eu lembro muito bem em 2014, 2015, a gente entrou numa crise, o Brasil entrou numa crise que o desemprego aumentou, a falta de dinheiro, enfim, várias questões aí que muitos de vocês devem lembrar. E o coworking, ele veio muito nessa época como uma solução para as pessoas. Ele veio como uma solução do que fazer, de como reduzir seus custos, como profissionalizar sua empresa, como manter a máquina funcionando sem ter grandes, aumentar seu custo, ter grandes, enfim, impactos nesse sentido. Então, relembrando e olhando para trás como que foi, eu vejo que quando passar todo esse cenário, a gente vai ter, infelizmente, uma situação de desemprego, uma situação das pessoas tendo que se virar, o famoso se vira nos 30, as pessoas tendo que se virar. A gente vai ter uma demanda reprimida das pessoas querendo conviver uma com as outras, e hoje a gente tem aí esse distanciamento social necessário, que eu acho que vai todo mundo querer se unir novamente. E aí a gente abre espaço para um cenário muito positivo para o nosso negócio, que é baseado no compartilhamento de ambiente, no compartilhamento de ideias, no compartilhamento de tudo. Então, se você pegar o cenário que vai acontecer, e eu não estou dizendo que ele vai acontecer, mas a gente escuta os especialistas, principalmente em relação econômica, falando muito de como que vai sair disso tudo, e por mais que o governo esteja nos dando apoio e tal, haverá sim uma recessão aí, haverá uma crise e as pessoas vão ter que se adaptar a isso. Então, quando eu penso nisso, eu falo, bom, pessoas vão perder o emprego. As pessoas perdem o emprego, elas tentam se recolocar, não haverá muita movimentação econômica, o que elas fazem? Elas começam a virar empreendedoras, elas fazem um bico ali, elas fazem um freelancer aqui e tal, cada um vai se virando de um jeito, E isso eu acho que o coworking entra como uma mega solução para quem está iniciando um negócio,
né? Ele entra como uma solução de custo, ou seja, a pessoa ela pode ter toda a estrutura operacional sem gastar muito, né? Sem ter grandes custos em cima disso. Então você entra aí viabilizando várias pessoas que estão dentro do empreendedorismo, né? E você entra também com um pilar de networking, né? Um pilar de você conseguir juntar as pontas de uma pessoa que está oferecendo alguma coisa, outra pessoa que está precisando de alguma coisa, e aí você consegue ali criar um ecossistema muito positivo para ajudar as pessoas que estão iniciando. Então, falando de oportunidade, que esse vídeo fala das oportunidades que essa crise pode gerar para o mercado de coworking, né? Então, falando da primeira oportunidade, é isso, é você ter aí um cenário de várias pessoas sem emprego e as pessoas tendo que empreender, virando empreendedores e você entrando com a solução para essas pessoas, né? Então, esse seria uma primeira oportunidade. A segunda oportunidade que eu vejo é sendo criado um novo serviço, que é um serviço de colaborativismo, que a gente popularmente chama de comunidade, né? E que eu percebi que poucos coworkings oferecem um serviço profissional de comunidade. Seria profissional essa palavra certa? Talvez, eu não sei direito, mas eu estou montando isso, estou pesquisando e estou querendo implantar isso na minha empresa. E eu acho que isso vai ser muito positivo, porque você amplia a sua gama de serviços sem depender do espaço físico. E aí você tem um grande ganho, você consegue escalar o seu serviço, né? Então, o que seria isso? Seria a pessoa pagar uma mensalidade, que no caso não pode ser nada muito expressivo, ela paga uma mensalidade para ela fazer parte de um ecossistema, enfim, de um grupo que tem o objetivo de fazer negócios, de manter ativa aquela pequena sociedade ali, sociedade no sentido de várias pessoas, né? Então, eu acho que vai ser muito positivo para esse tipo de serviço, né? Você conseguir juntar pessoas e conseguir, mesmo num momento difícil, né, oferecer ali para elas um ambiente oportuno para poder fazer negócios, para poder trocar experiência, enfim, para ter, a pessoa tem o cliente e o fornecedor dele ali junto no mesmo ambiente, né? Então, essa vejo uma segunda oportunidade. Uma terceira oportunidade, muito óbvia para mim, é o serviço de escritório virtual, né? Você poder profissionalizar a empresa da pessoa com um custo muito baixo, né? E de uma forma prática e simples, né? Então, a pessoa contratando o seu escritório virtual, ela tem o gerenciamento das correspondências, ela tem a base da empresa dela, ela tem atendimento telefônico, ela tem recepcionista, ela tem um lugar para ela fazer uma reunião a hora que ela precisar, enfim, ela tem todo o aparato operacional, pagando pouco. Você, como coworking, consegue escalar isso a um nível, vou falar assim, não vou falar, eu ia falar infinito, mas eu acho que infinito é muito forte, né? Porém, você consegue escalar isso a vários clientes, né? Eu, por exemplo, tenho mais de 300 clientes, aproximadamente 300 clientes nessa modalidade. Eu conheço coworkings que têm 700, né? Quase 1.000 ou mais de 1.000, né? Nessa modalidade. Então, o escritório virtual é aquele serviço que você profissionaliza a empresa. E aí, quando você tem esse cenário de que estamos na crise econômica, as pessoas vão começar a empreender porque a oferta de emprego está menor. Quando você começa a enxergar isso, você vê o escritório virtual como uma solução. A pessoa consegue ter uma empresa, né? Essa empresa consegue iniciar o seu trabalho de uma forma profissional,
você oferecendo para ela serviços operacionais, não só o endereço fiscal que todo mundo fala, de a pessoa ter um lugar para abrir o CNPJ, isso aí é o de menos, sabe? Mas eu acho que o demais é ela poder contar com um serviço operacional à disposição ali, para ela tocar o negócio dela sem ter que montar uma estrutura, sabe? De sala, de decoração, de ar-condicionado, de limpeza, de internet, enfim, de várias coisas, né? Então, isso é que eu acho muito positivo.